Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade aqui à Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019, tratando dos artigos 12 e 13 da lei. Vamos lá? Fiquem comigo. Vamos apreciar aqui agora o artigo 12. O que diz o artigo 12? Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A primeira coisa que nós vamos perceber é que se trata de um crime de menor potencial ofensivo. Lembrando que na lei de abuso de autoridade, todos os crimes são com pena de detenção. Esse aqui, com pena até 2 anos, vai para o juizado de pequenos casos, juizado especial criminal, ok? Segundo ponto a se destacar, deixar de comunicar. Portanto, nós estamos diante de um crime omissivo, O sujeito ativo nesse crime, como vocês podem perceber, deixar injustificadamente comunicar prisão em flagrante, o sujeito ativo aqui é o delegado de polícia, que realiza a prisão em flagrante e tem que comunicar essa prisão ao juiz, no prazo determinado em lei. E que prazo é esse, pessoal? Nós buscamos esse prazo, o operador de direito busca esse prazo no Código de Processo Penal, que prevê no artigo 306 sobre essa questão do prazo de comunicação, que é de 24 horas, ok? Algo que deve ser também lembrado e que é importante, somente será crime se o delegado deixar injustificadamente de comunicar essa prisão à autoridade judiciária, ou seja, sem justa causa, se não tiver um motivo plausível, um motivo que justifique o excesso de prazo ou a não comunicação no prazo legal. Portanto, lembrando que nós precisamos então de dolo, o elemento subjetivo aqui é dolo, mas o dolo, em toda a lei de abuso de autoridade, ele é um dolo específico. Já falamos isso em outras aulas. Relembrando, o dolo, ele tem que ter a intenção de beneficiar outrem, de prejudicar alguém, de beneficiar terceiro, ou por mero capricho. É um dolo específico, ok? A doutrina vem destacando que essa questão não caracteriza quando se tratar de prisão de devedor de alimentos, de internação de adolescente infrator, de cumprimento de mandado de internação, de internação de medida de segurança, de não comunicação nesse prazo de 24 horas. Em seguida, pessoal, aliás, vamos voltar aqui porque nós não falamos dos incisos, vamos voltar aqui porque nós não falamos dos incisos. Voltando aqui para os incisos, nós temos ainda no parágrafo único do artigo 12, situações que incorrem na mesma pena, situações equiparadas aí. Quando se deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão, cautelar, prisão temporária, preventiva ao juiz, quando deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família, ou a pessoa por ele indicada, precisa comunicar a família ou pessoa por ele indicada, sob pena de se cometer abuso de autoridade, deixa de entregar em 24 horas a nota de culpa à pessoa que foi presa, e nessa nota de culpa tem que conter, ela contém o motivo da prisão, os nomes dos condutores da prisão e as testemunhas. E, inciso 4º, prolongar a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial legal. Quero só destacar que, diferente dos outros incisos aqui, o inciso 4º é um crime permanente, que durará enquanto estiver ocorrendo essa conduta, enquanto estiver prolongando essa prisão, essa execução dessa prisão, sem a imediata soltura, ok? Em seguida, falaremos aqui do artigo 13, do crime previsto no artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade, constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a
exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Observem que aqui nós temos 3 condutas previstas no artigo 13. A primeira, exibir ou ter seu corpo, constranger o preso, né? A exibir ou ter parte do seu corpo exibido à curiosidade pública. E aí, o Rogério Sanches fala que essa conduta é para evitar, que essa lei, esse artigo de lei, é para evitar aquelas condutas sensacionalistas, também conhecida como caminhada do perpetrador, segundo Rogério Sanches. Lembrando que no Brasil é permitida a exposição de uma pessoa que está sendo investigada, que foi ali condenada, que está respondendo a processo, mas desde que com critérios, de maneira proporcional e humana, sempre respeitando os limites dessa exposição, jamais com violência ou ameaça. E lembrando que tem que haver para essa exposição, para a mídia, por exemplo, um real interesse. Tem que haver um interesse público nessa exposição. Se realmente houver um interesse público, uma necessidade, aí sim se justifica, preservando algumas questões que são de natureza relacionadas a direitos humanos, à imagem do sujeito. E por que no Brasil, em algumas situações, é permitido? Porque nós temos o direito previsto na Constituição Federal, o direito à informação. As pessoas precisam, muitas vezes, conhecer, saber o que aconteceu com aquela pessoa que estava sendo investigada, o que aconteceu com aquele sujeito que matou uma pessoa, enfim, se houver necessidade, ou às vezes divulgar uma situação para que outras vítimas apareçam, venham à tona outras situações, para que alguém indique onde a pessoa está foragida, por exemplo, enfim. Temos que balancear os 2 princípios constitucionais, direito à informação, direito à privacidade do autor, do preso aí, ok? Então é preciso aí balancear esses 2 princípios. Lembrando que se o preso, o detento, quiser dar entrevista, autorizar, ele quiser com a imprensa, isso não caracteriza abuso de autoridade da autoridade que tiver com aquele preso, com a responsabilidade daquele preso. Outra questão importante é que o delegado, a autoridade que tiver ali com aquele preso, ele, muitas vezes, ele não consegue se responsabilizar por alguma imagem que a imprensa pegue, que a imprensa consiga filmar alguma cena. Isso não é responsabilidade da autoridade, principalmente nesses casos, delegado de polícia, promotor de justiça, enfim, não seria responsabilidade. Por quê? Porque exige-se dolo, aquele dolo específico, que nesses casos a autoridade não teria. Outra situação é submeter, mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a uma situação vexatória ou a um constrangimento, às vezes ali num sistema penitenciário. Isso aí pode caracterizar o artigo 13 e pode ainda ser responsabilizada essa autoridade por outro crime relativo à violência, se houver, como diz aí o preceito secundário onde traz a pena. Inciso 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Então, não se pode constranger um preso ou um detento, no interrogatório, por exemplo, a produzir provas contra ele mesmo. Ok? Existe uma polêmica aí. Mas isso, às vezes, não poderia caracterizar crime de tortura, forçar alguém a confessar, por exemplo, em algumas situações não pode se confundir com crime de tortura? Sim, existe aí essa questão e o juiz vai ter que decidir, no caso concreto, qual seria a lei a ser aplicada aí. A lei de abuso de autoridade ou é algo mais grave que necessita da aplicação da lei de tortura? Ok? Então, nós falamos aqui hoje dos artigos... 12 e 13. Eu espero que tenha colaborado aí com vocês. Nas próximas aulas nós vamos falar de outros artigos da Lei de Abuso de Autoridade. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue o nosso canal e
me sigam aqui para a gente ter outras aulas e nós podermos aqui estarmos sempre juntos em matérias de direito penal, tanto matérias de direito penal do Código Penal, como também de legislação penal especial. Fiquem com Deus e até a próxima.